Os eleitores britânicos decidiram recentemente que o Reino Unido deve abandonar a União Europeia. A posição defendida em referendo é apenas um sinal da instabilidade que atravessa a Europa. Uma Europa composta por 28 Estados-membros, cada um com marcas culturais próprias e idiomas diferentes. A diversidade deita por terra a ideia de criar um projeto europeu pensado a uma só voz. É óbvio que existem ganhos que advêm de uma certa padronização e uniformização ao nível da atuação dentro do espaço europeu, mas nós não podemos esquecer de que é feita a Europa. A Europa é feita fundamentalmente de diferença, de relativismos cultural, de especificidades, de heranças culturais que ainda possam ter pontos de contacto muito interessantes entre si, também têm pontos de clivagem acentuados entre si. Basta imaginar a quantidade de idiomas que nós temos dentro da União Europeia. Sabemos que o idioma é uma forma de estruturação do pensamento, de afirmação de modelos sociais. Ora, seria talvez demasiado ingênuo pensarmos que podemos traçar um caminho rumo à padronização absoluta ou à uniformização desejável, sem ter em consideração as consequências que podem estar relacionadas exatamente com essa diversidade. Portanto, em cultura é habitual afirmar que uma cultura forte é aquela que tem capacidade de comportar dentro de si um grande número de diferenças. E creio que por vezes o projeto europeu começa-nos a ser apresentado como algo que não é convergente com esta evidência que advém das ciências sociais, na medida em que muitas vezes entende-se uma cultura forte, uma cultura europeia forte, como uma cultura que acaba por ser uniforme, acaba por diluir as diferenças. Eu creio que isso é uma abordagem excessivamente simplista e que eventualmente está relacionada com os custos que nós estamos a pagar neste momento dentro do projeto europeu. Existem entraves e bloqueios numa Europa dominada pelas questões económicas e financeiras. A incapacidade em gerir a diversidade de cada Estado-membro conduz a situações extremas. A ideia de rigor e de planeamento para as sociedades europeias do Norte é capaz de ser um pouco diferente das do Sul. Os alemães, os dinamarqueses são capazes de planear de uma forma diferente dos portugueses, os espanhóis ou os italianos. Eu não quero dizer que a Europa não possa ser um projeto partilhado, claro que pode ser, mas tem de ser um projeto partilhado de sucesso na medida em que for capaz de entender que tem de criar escapatórias, tem de criar zonas que permitam de alguma forma albergar essas diferenças. Caso contrário, haveremos de ter sempre aqui tensões extraordinariamente fortes e que resultam exatamente dessas diferenças que não são não podem ser resolvidas por via administrativa, não é com decretos, não é com imposições administrativas que nós acabamos por diluir a diversidade e fazer dessa diversidade parte de uma entidade uniforme. Creio que isso é demasiado simplista pensar dessa forma e esse é um dos grandes entraves à forma de construir a Europa. Até não me choca, e isto é uma posição que venho a defender há algum tempo, que a Europa se pense em diferentes velocidades. A Europa não é toda igual. Eu sei que esta é uma perspectiva que choca sempre as pessoas, porque é difícil admitir uma Europa de primeira, de segunda, de terceira e por aí fora. E também não é isso que eu estou a propor. O que eu estou, de alguma forma, a tentar referir é que é necessário compreender que existem áreas onde será difícil, se não mesmo impossível, funcionarmos todos a uma só voz. E nessas áreas, das duas, uma, ou estamos dispostos a criar essas escapatórias e a introduzir a flexibilidade no sistema para que ele possa subsistir, de acordo com a tal ideia que uma grande cultura é a cultura que tem a capacidade para incorporar dentro de si diferenças, ou então corremos o risco de saturar o sistema e, com essa saturação, rebentar o próprio projeto. Para o sociólogo madeirense e professor universitário, a moeda única é um dos exemplos de convergência forçada. Nós, com a integração europeia e com a adoção do euro, é óbvio que os países mais fracos beneficiaram logo à cabeça de uma série de benefícios que naturalmente não teriam se tivessem desencadeado uma série de processos a partir da sua realidade económica interna.
Este é um facto. Nós não podemos negá-lo. Agora temos de perceber que a fatura chega. E a fatura chega sob a forma de necessidade de funcionarmos todos a uma só voz, de uma só maneira, com um mesmo rigor. E face à diversidade que nós temos, basta ver a composição do tecido empresarial no sul da Europa, ou no caso português, não tem nada a ver com tradições económicas de países do Norte fortemente alicerçados em componentes industriais. Portanto, querer desempenhos iguais e abordagens idênticas é capaz de ser um desejo que pode ser perigoso e que seguramente está relacionado com grande parte dos problemas que nós temos vivido nos últimos anos. O processo de construção europeia não é pacífico. Há quem defenda mais atenção às características dos países e regiões da União Europeia.